Muito obrigada. Obrigada, Sol. Bem, boa noite a todos, né? Dizer que é uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa noite de hoje. E, realmente, como a Sol disse, a nossa conversa hoje aqui, ela vai pegar um pouquinho de cada área, né? Então, assim, a gente está falando principalmente para uma turma de peritos, né? Então, para quem está aí, como se diz, fazendo esse curso em perícia, e a gente vai ver que o quanto é possível dialogar com todas essas áreas, né? E principalmente quando a gente fala em perícia psiquiátrica, né? Perícia psicológica, a complexidade desse tipo de perícia, o tanto que é complicado, né? Exatamente em razão da subjetividade envolvida aí nessa área. Mas, então, eu acredito que, espero, né, que ao final a gente consiga passar para vocês um pouco de tudo isso, né? Trabalhar a questão da esquizofrenia e do comportamento homicida é um tema muito, vamos dizer assim, é um tema muito caro para mim, né? Foi um tema que eu trabalhei durante a minha tese de doutorado, onde eu desenvolvi boa parte da minha pesquisa, e onde hoje a gente tem visto, como se diz, uma série de problemas envolvendo, né, esse tema, que vão desde as perícias, as falhas periciais, a falha, como se diz, em todo o sistema, até mesmo, como se diz, na própria aplicação das medidas de segurança, como a gente vai ver no final, né? E até a própria resolução do CNJ, aí com relação, vamos dizer assim, a essa discussão acerca ainda da reforma psiquiátrica. Então, como se diz, ele é um tema que realmente ele vai passar, como se diz assim, ele vai ter uma abordagem muito grande, né? E é um tema muito importante, porque muitas vezes, como também a gente vai mencionar, nós temos pessoas com diagnóstico que estão muito próximas e muitas vezes esse diagnóstico, ou, por exemplo, os sinais que essa pessoa envia, né, vamos dizer assim, de uma certa periculosidade, vamos dizer assim, de anunciar um crime, por exemplo, são sinais que são ignorados, né? E até que a gente chega, vamos dizer assim, com um desfecho, né, muito, muito ruim, muito trágico. E hoje eu vou trazer para vocês, inclusive, alguns desses casos, né? Então, vamos lá, para vocês terem uma ideia, tá? O que a gente vai trabalhar aí hoje, né? Então, primeiramente, por que o diagnóstico de esquizofrenia? Por que escolher a esquizofrenia, né, para poder trabalhar aí juntamente com o crime de homicídio? Primeiramente, pelo seguinte: se a gente buscar dentro, por exemplo, dos casos de inimputabilidade, dos casos onde nós temos a aplicação das medidas de segurança, a doença mental, né, a causa de inimputabilidade por doença mental, que vai aparecer com maior frequência, é exatamente o diagnóstico de esquizofrenia, né? Isso pode se dar por várias razões. Pode ser, como se diz, pelo próprio diagnóstico em si, pela própria possibilidade, vamos dizer assim, de um erro na perícia, em razão, de repente, de uma confusão com relação, por exemplo, a um estado psicótico que tenha sido motivado, sei lá, até mesmo por dependência química, porque uma das coisas que a gente pôde observar durante a pesquisa era, além do diagnóstico de esquizofrenia, né, o fato de, concomitantemente, haver o uso e abuso, né, de substância química. Então, havia sempre, por exemplo, 2 CIDs.
Então, tinha o CID da esquizofrenia, né, que, no caso, por exemplo, até a data da pesquisa, a gente ainda utilizava o CID-10, era o F29, né? Hoje nós estamos aí já com a aplicação da CID-11, onde o diagnóstico de esquizofrenia, ele já é o 6A20, né? Então, assim, é uma dos fatores, né, que a gente vê. E, inclusive, como se diz, se vocês puderem, tiveram tempo, se verificaram, né? Hoje mesmo nós tivemos uma notícia, né? Aí em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, né? Uma situação onde uma pessoa ela atirou em mais de 10 pessoas, né? Matou 2 e depois acabou cometendo suicídio. Então, assim, e achei até muito interessante, vamos dizer assim, a rapidez com que a notícia foi veiculada e logo colocaram que o indivíduo tinha, né, diagnóstico de esquizofrenia. Eu até tentei buscar um pouco mais de informação a respeito disso para trazer o assunto para esse nosso encontro hoje, né? E saber de onde saiu esse diagnóstico, né? Alguém da família, alguém que sobreviveu lá, né, ao tiroteio, já trouxe essa informação, né? Ele já fazia tratamento para esquizofrenia, ou tiraram essa conclusão em razão, vamos dizer assim, do que ocorreu, né? Então, isso é uma coisa interessante da gente discutir. Por quê? Porque, diferentemente, por exemplo, de um diagnóstico de uma fratura exposta, onde você pode observar, por meio de um raio-x, que ali realmente tinha um osso quebrado, um diagnóstico psiquiátrico ele é muito mais complexo, né? A gente trabalha muito com subjetividade. Então, por exemplo, se lá nos critérios, por exemplo, da esquizofrenia, diz para mim que eu tenho que ter, por exemplo, 2 ou mais sintomas por pelo menos 6 meses. E esses sintomas incluem, por exemplo, delírios, alucinações, comportamento desorganizado, né? O pensamento desorganizado, que muitas vezes esse pensamento ele é externado por meio da própria fala, né? Se eu observo essas coisas assim, o que diz o delírio, o que diz a alucinação, como é que eu posso comprovar isso daí, né? Então, como se diz, isso é inclusive tema de uma outra palestra, de um outro encontro, que diz respeito a simulações nessa parte, por exemplo, da perícia psiquiátrica. Então, é o que a gente chama do Mellingering, né? Que é outro tema que eu gosto muito de trabalhar, porque, embora pareça, vamos dizer assim, muito difícil a gente simular alguma coisa, uma das dificuldades que a gente pode observar com relação, por exemplo, à parte da perícia, é que nós temos muito pouco tempo, né, para poder acabar fechando um diagnóstico. Então, por exemplo, muitos diagnósticos são fechados em meia hora, no primeiro encontro. Então, aí fica muito fácil, se eu trago informações, olha, por exemplo, dentro das questões, dentro de um dos critérios da esquizofrenia, que são, por exemplo, as alucinações, né? E, basicamente, a mais comum delas, as alucinações auditivas. Se eu chego ali naquela perícia, se eu chego para o psiquiatra e falo, olha, eu tenho ouvido vozes constantemente, né? Chego lá, de repente, descabelada, com cara de maluca, o meu, como se diz, uma higiene pessoal ruim, às vezes é difícil, né? Para aquele psiquiatra, num momento só, ter essa noção e fechar esse diagnóstico de uma maneira tão rápida, tão precisa, né? Por isso que muitas vezes a gente tem um índice relativamente alto de falhas nas perícias nesse sentido,
né? Então, como se diz, isso daí é um dos problemas, como se diz, que é verificado e que é um tema, vamos dizer, para um próximo encontro, né? Então, vamos voltar um pouquinho nessa questão, né? O que vem a ser, né? O que engloba esse diagnóstico, né? Essa questão, por exemplo, da esquizofrenia? Primeiramente, a gente vai observar alterações, né? Seja no comportamento, no pensamento, na questão, por exemplo, alterações da senso-percepção, né? E aí, como se diz, nesses 3 pontos, né? Então, essas alterações do pensamento, da senso-percepção e do comportamento, né? Quando ainda trazendo nessa questão dos critérios, né? Quando nós temos ali os critérios diagnósticos, onde a gente separa, no caso da esquizofrenia, como os sintomas positivos e sintomas negativos, né? A gente tem isso daí, quando observado 2 ou mais sintomas por mais de 6 meses, né? Então, direciona-se para o diagnóstico de esquizofrenia. Quais são esses sintomas que são observados? Um deles pode ser a questão dos delírios, né? O que é delirar? Né? Como que a gente sabe se uma pessoa está delirando? Né? Qual a diferença do delírio, por exemplo, para a alucinação? O delírio é uma coisa no seguinte sentido: por mais que a pessoa tenha uma ideia muito fixa, né? A gente vou usar vamos dizer assim, uma linguagem bem informal, né? Bem fácil para poder ser captada. A pessoa tem uma ideia muito fixa de uma determinada coisa. E por mais que você mostre, que você demonstre, que você prove, né, o contrário, aquilo ali nada vai ser capaz de tirar, né, de demover ela daquele pensamento. Então, é como se alguém chegasse, né, para mim e falasse assim: olha, eu sou a rainha da França, né? Vamos imaginar lá a França com uma rainha. E fale que não, que ela é a rainha da França. E aí você fala: olha, não, você não é a rainha da França, né? Porque, primeiro, a França não tem rei, porque você é fulano de tal, é filho de ciclano, porque você mora em tal lugar. Por mais que você comprove, né, aquela pessoa vai continuar acreditando e vai continuar falando: não, eu sou a rainha da França e ponto final, acabou. Então, isso, né, a gente fala, por exemplo, a questão de um delírio, né? Então, por exemplo, dentro da questão, por exemplo, dos delírios, a gente pode falar que na esquizofrenia, um dos delírios mais comumente observados, além dos delírios de grandeza, né? Que é nesse sentido de eu sou o rei, eu sou a rainha, eu sou Deus, eu sou Jesus Cristo, né? Existe uma ligação muito grande, muito atrelada, às vezes, a questões, a figuras religiosas, né? Nós temos também os chamados delírios persecutórios, né? Então, por exemplo, a pessoa vai começar a acreditar que alguém, né, quer fazer mal para ela de alguma maneira, que alguém quer matá-la, né? Como, por exemplo, nós vamos ver os casos que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Né? Então, como se diz, a pessoa põe na cabeça que aquele familiar, né, que normalmente é a pessoa mais próxima, né, são as pessoas mais próximas, são familiares, vizinhos, normalmente são as pessoas contra quem os indivíduos portadores de esquizofrenia vão se voltar, né? Então, como se diz, vão achar que é a mãe que quer fazer mal, né? É a avó que não aceita, por exemplo, aquele comportamento daquele neto, porque ela, né, é a malvada da situação. É o pai que está tentando envenenar o filho, né? Então, como se diz, a gente tem esses delírios perceptórios, né?
Então, como se diz, por mais que você prove que aquela pessoa não quer matar o neto, não quer envenenar o filho, que ela não quer fazer mal para aquele indivíduo, né? Nada vai ser capaz de demovê-lo daquele pensamento. Né? Ele vai continuar sempre naquele estado de atenção, de medo, né? E é onde, como se diz, isso daí depois se torna perigoso. Por quê? Porque, de repente, no momento de surto, né, ele pode se voltar contra exatamente aquele familiar, que é um dado também muito interessante que nós trazemos, que é exatamente isso. Quando nós temos a prática dos crimes de homicídio ou tentativa de homicídio, né, quando são praticados por indivíduos com esquizofrenia, as vítimas, né, são pessoas muito próximas ao círculo familiar. Então, avó, pai, mãe, tio, filho, esposa, né? Então, são aquelas pessoas que estão ali realmente naquele ambiente familiar, né? E aí a gente tem, como se diz, um outro problema muito interessante com relação a isso. Por quê? Porque normalmente a família acaba ignorando esse comportamento, esses sinais que muitas vezes são trazidos, né? E daí essa necessidade que a gente tem de conscientização, de trazer, por exemplo, para a família, igual nós temos campanhas de conscientização sobre a necessidade de vacinação, ou, sei lá, do uso do cinto de segurança, qualquer coisa, nós temos a necessidade de conscientização desses familiares também, no sentido de que uma vez você tendo, né, um membro, né, da sua família que é portador de um diagnóstico de esquizofrenia, que ele necessita atenção, e que se muitas vezes, né, ele dá sinais, ele fala que vai matar ou qualquer coisa parecida, é bom estar atento, e é bom, como se diz, falar, opa, peraí, ó, o sinal de alerta está ligado, eu preciso prestar atenção nisso daqui, porque muitas vezes isso vai acontecer, né? Então, para vocês terem uma ideia, antes da gente voltar a falar ali nas alucinações auditivas verbais, só para vocês terem uma noção, dentro de alguns casos, né, que eu acompanhei, e ainda até acompanho, porque a medida de segurança, na maioria desses casos, ela permanece, né, então a gente ainda tem acompanhado, eles foram, como se diz, foram homicídios anunciados, né? Então, por exemplo, nós temos um caso que foi de uma senhora que, na época do fato, ela já estava com quase 60 anos, né? E ela veio a matar o pai de 80 e poucos anos, não me lembro agora, 80 e quantos, né? Mas, enfim, o caso dela era um caso um pouco diferente, porque ao invés de ela ter alucinação auditiva, ela tinha alucinação olfativa, né? Ela achava que o pai estava tentando envenená-la, ela sentia o cheiro da comida, o pai fazia o almoço, ela estava cuidando dele. Depois de um histórico, vamos dizer assim, bem complicado, né? Só para vocês conhecerem um pouco, ela ela saía de casa, né? Como na situação, vamos dizer assim, de andarilho mesmo, passava dias, às vezes meses, sumida, tinha 2 filhos que eram criados pela própria mãe, e depois, um certo dia, ela voltou e a família disse que não, que quem ia tomar conta do pai era ela, porque o pai era uma pessoa muito complicada, né, agredia a mãe nesse, como se diz, nesse ínterim, já estava morando com um dos filhos e cuidando dos netos, enfim, ficou uma pessoa, né, que todos sabíamos ser incapaz, né, e para tomar conta de outro. E aí, um belo dia, ela já, né, nervosa, tudo, ela fala
ao telefone para um dos filhos que ela não aguentava mais aquele velho chato, né? E que ela ia um dia acabar matando ele, né? E ninguém, como se diz, acreditou nessa história, ninguém acreditou, vamos dizer, nesse desfecho trágico, né? Porque realmente ninguém pensa o pior. E depois, se você escutar os relatos da própria família, né, todos confirmam da mesma maneira. Não, ela era meio doidinha, né? Palavras deles, mas a gente nunca imaginou que ela fosse ser capaz de fazer o que fez, né? Então, um belo dia, ela tem uma discussão com o pai, né? E nessa discussão com o pai, ela quebra uma garrafa, parece que era uma garrafa de cerveja, e com o gargalo da garrafa, ela passa, então, no pescoço do velho e deixa ele lá caído no chão, né? Onde ele fica sangrando, e depois de horas ele vem a óbito, né, por choque hipovolêmico. E ela simplesmente, ela vai, entra no banheiro, toma banho, sai e vai embora, né? E ela passou, então, depois 10 anos foragida, né, 10 anos sumida, até que foram localizaram através de uma denúncia anônima, e ela foi presa, então, né? E aí, só depois da prisão, veio, como se diz, a questão do exame de insanidade, e aí depois, como se diz, entra numa outra história, que, para quem é do estado de Goiás, conhece, sabe como são aplicadas as nossas medidas de segurança aqui, né? Nós temos o PAILI, que é o Programa de Assistência Integral ao Louco Infrator, que faz essa ponte entre o judiciário e a rede, né, de atenção de saúde mental. Então, como se diz, o PAILI vai localizar a família, vai trazer ele para o atendimento, vai ver se o caso, por exemplo, se não for de internação, se for, por exemplo, de atendimento ambulatorial, entrar em contato com o CAPS, fazer um projeto terapêutico individualizado e assim por diante, né? Essa senhora hoje, ela se encontra, né, ainda cumprindo a medida de segurança na modalidade ambulatorial, e um dos casos, como se diz, que a gente acaba percebendo é isso, né? Porque a família não quer, né, esse seu, vamos dizer assim, seu membro tido como um membro problema, né, de volta. Então, por exemplo, a família simplesmente alugou um barracão para ela, onde ela fica, como ela tem vamos dizer assim, tem um pouco preservado, né, uma condição mínima cognitiva, tudo, ela sai, ela mesma vai até o CAPS, toma o medicamento, né? Não é caso, por exemplo, de medicamento de uso diário, onde tem onde você necessita de alguém para poder verificar e ministrar esse medicamento, né? Então, assim, ela vai seguindo a vida. O que aí abre ponto para outra discussão depois, né? Que também seria caso para um outro encontro, que seria com relação a esse cumprimento, né? Será que a gente, deixando essa pessoa totalmente isolada, né, num barracão, num caso, vamos dizer assim, será que a gente também não está ferindo aí um pouco, né, de direito, da dignidade dessa pessoa, a convivência dela com outras pessoas, a responsabilidade da família? Então, como se diz, abre uma série de outras discussões que a gente pode até bater um papo depois, né, aí, mas na... Gente, travou aqui para mim, vocês estão me escutando? Sim, normal. Tá normal. E a imagem está travada para vocês ou não? Tá. Tá?
É porque aqui está chovendo, então, assim, como se diz, dá essa... A imagem, então, ela continua travada. Tá no slide da esquizofrenia, um slide lilás e azul. Tá, não, o slide vai ser só esse mesmo. Então, vamos lá. Vamos continuar. Se der algum, se travar ou se acontecer alguma coisa, me dá um feedback pelo áudio mesmo, tá? Tá bom. Então, beleza. Então, aí, o que acontece? Isso daí já é outra situação a ser discutida lá na frente, né? Vamos lá. O que são as alucinações? Então, nós vimos que o primeiro critério e o primeiro sintoma, né, a questão, por exemplo, dos delírios. E as alucinações, né? As alucinações, eu vou ter aquela situação, vamos dizer assim, uma percepção de algo, porém este algo não é real, entendeu? Não foi produzido por nenhum tipo de estímulo externo, entendeu? Então, por exemplo, lá quando a participante lá que eu acabei de citar, ela falava que ela sentia o cheiro de veneno na comida, né? Ela estava, na verdade, o quê? Sentindo um cheiro qualquer, que poderia ser do tempero, do alho, de uma cebola, até, vamos dizer assim, de uma comida queimando, né? Mas ela interpretava aquilo ali como sendo o cheiro do veneno, né? Então, numa situação dessa, o que nós temos? A pessoa experimenta uma sensação, né? Mas com a ausência de um estímulo externo real. Então, é a mesma coisa. Quando eu falo para você que eu estou ouvindo vozes, sem que, na verdade, alguém esteja falando comigo, sem que, na verdade, tenha, como se diz, um rádio tocando, alguém falando ou qualquer coisa parecida, eu estou alucinando, eu estou tendo uma alucinação auditiva, né? Quando eu falo que eu estou vendo, por exemplo, um dragão na minha frente, a gente sabe que dragão não existe, mas eu falo que eu estou vendo um dragão que está na minha frente que está soltando fogo, né? Então, como se diz, eu não posso estar vendo um dragão porque não existe ali aquele estímulo, né? Não tem como. Então, as alucinações visuais, tá? Agora, na esquizofrenia, no diagnóstico de esquizofrenia, a alucinação mais comum de ser percebida são as alucinações auditivas. Então, é quando o mais comum, né, de se ouvir num diagnóstico é exatamente o seguinte: não, eu estou ouvindo vozes, ele falou comigo para eu poder matar, ou então ele falou para mim para eu ir lá e falar para ela sair da frente, ou para pular da janela, entendeu? Coisas nesse sentido, tá? Então, são as chamadas alucinações auditivas verbais. O que acontece? Por que acontecem essas alucinações, né? O que causa essas alucinações? Então, vamos lá. Existem teorias que dizem o seguinte, que nós temos vamos dizer assim, seria uma alteração anormal das vias auditivas, né? Das áreas relacionadas, na verdade, à audição. Então, por exemplo, dentro dessas vias aéreas auditivas normais, nós teríamos ali, por exemplo, a área de Wernicke, né? O giro transverso de Heschel, né? Então, são essas situações que estão relacionadas à área da audição, né? Então, uma vez que haveria ali um comprometimento, uma situação de anormalidade nessas áreas, né? Então, poderia ser interpretado assim.
Agora, tem uma outra linha que diz o seguinte, que já não é mais somente uma alteração nessa via aérea auditiva, mas sim o quê? Uma rede, uma alteração nessa rede de atividades cerebrais relacionadas a várias áreas. E aí, nesse caso, nós teríamos, como se diz, uma falha, né? Seria uma redução anormal nessa área das atividades do que a gente chama de automonitoramento do pensamento, entendeu? Então, por exemplo, dessa produção de pensamento. Então, assim, se eu for utilizar uma linguagem, vamos dizer, mais fácil de ser compreendida, a gente pode dizer assim, que a pessoa, né, aquele que está escutando, que diz estar escutando uma voz, né, nada mais está acontecendo com ele, o quê? Ele estaria escutando, né, vamos colocar assim, entre aspas, o próprio pensamento. Só que ele não é capaz de interpretar, né, que aquilo que ele acha que ele está escutando, que é ele mesmo falando com ele. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, quem aqui, né, já parou e já falou assim, já se pegou pensando sozinho, né? A gente fala, nossa, estou escutando aqui meus pensamentos, minha própria voz, né? É como se a gente escutasse os próprios pensamentos da gente. Então, quantas vezes a gente, além de escutar, a gente, às vezes, até fala sozinho, né? A gente fala, responde para a gente mesmo alguma coisa, tá? Então, só que nós temos essa capacidade de identificar que aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu acho que eu estou ouvindo, né, é, na verdade, o meu pensamento. Só que não, no indivíduo esquizofrênico, como existe essa alteração exatamente nas áreas da memória, na área da fala, né? Então, assim, nessa questão motora, então, por exemplo, ele não consegue, né, interpretar que aquele pensamento, aquela voz que ele está escutando ali, que é o pensamento próprio dele. E aí ele entende como sendo algo externo, como se alguém estivesse falando com ele, né? E muitas vezes, como se diz, essa fala, ela acaba se traduzindo num comando e onde, na maioria das vezes, ele acaba acatando aquele comando, né, de voz. Então, muitas vezes, onde a gente vai ter aí, né, um crime de homicídio. Então, mata aquela pessoa. Então, eu já vou ter a associação, por exemplo, de um pensamento delirante, né? Então, eu já vou ter ali a questão de um delírio persecutório. Eu já vou ter aquele pensamento de que aquele familiar me quer mal, que ela não está satisfeita com determinada coisa e ela vai fazer mal para mim. E qual que é o grande instinto da gente? Instinto de defesa, instinto de sobrevivência. Aí eu aproveito que eu tenho esse instinto, aproveito, como se diz, que eu tenho uma interpretação errada, né, desse pensamento, dessa voz, né? E um dia eu acabo colocando isso daí para fora, né? Não, esse comportamento não tem idade, tá? Então, a gente acaba observando isso daí. Embora, por exemplo, diagnósticos de esquizofrenia, né? Vamos colocar os diagnósticos, na verdade, de transtornos mentais em geral, né? Tendem a ser fechados, né? Aí um pouquinho mais para frente. A não ser transtornos, vamos dizer, quando você tem situações que envolvem, por exemplo, criança, como um transtorno de um espectro autista, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, quando qualquer coisa no sentido de envolver um possível comportamento criminoso, né, a gente vai ver, como se diz, a questão desses diagnósticos serem fechadas, vamos dizer, com mais idade, tá?
Então, olha só, pensa bem, todos nós, vamos fechar para ver como é que para vocês verem como é que a coisa vai sendo construída, né, ao longo do tempo. Todos nós temos uma certa simpatia ou antipatia por alguém, né? E essa simpatia ou essa antipatia, ela acaba sendo construída ao longo do tempo. Eu posso vamos dizer assim, achar alguém chato, antipático, né? Porque me negou um favor, porque, sei lá, tentou me atrapalhar numa determinada situação, né? E assim a gente vai, ou porque falou mal de mim, ou porque razões diversas, né? E aí você vai construindo, vai deixando, pô, não gosto de fulano ali, ou então fulano me fez mal um determinado dia. Você vai guardando, né? E tá lá, vai para o campo da memória. Chega um determinado dia, tá lá, você está delirando, vem a alucinação, você busca aquele pensamento, aquela memória, né? Você tenta evocar aquela memória, né? Dali. E aí, simplesmente, você fala, nossa, minha mãe quer me fazer mal, eu vou matar a minha mãe. Por quê? Porque a voz está falando para mim, né, que é para eu matar a minha mãe antes que ela me mate. Então, você vai lá e mata a sua mãe. Então, por exemplo, nós temos um outro caso onde foi nesse sentido, né? O rapaz estava sentado no quintal da casa, né? Estava quebrando coquinho, e aí, de repente, ele, com a pedra na mão, quebrando coquinho, né? Começou a, né, alucinar. Minha mãe não quer que eu quebre coquinho, e se eu continuar quebrando coquinho, vai dar ruim, né? Ela vai fazer alguma coisa comigo. E aí, então, eu tenho que matar minha mãe para não dar ruim para mim, né? Então, como se diz, a voz fala para ele, vai lá e mata a sua mãe, né? Quando, então, ele se levanta, né? Quebra um pé da mesa de madeira, e com esse pé da mesa de madeira, ele acaba golpeando a sua mãe, e ela vem a falecer dias depois no hospital em razão de traumatismo craniano, né? Então, por exemplo, nós já tivemos 2 casos aí, né? E interessante nesses 2 casos que a gente observa o quê? Nós temos uma característica, né, dentro do crime, por exemplo, de homicídio cometido por indivíduos com esquizofrenia, que é a ausência de premeditação. Então, são situações onde acontece ali. E acontece por quê? Porque a pessoa está em surto, né? Então, ela tem, muitas vezes, o surto, em outras situações, ela está alucinando e, como se diz, opa, o momento é esse, e acontece. Tem um dos casos que eu acompanhei, que foi, inclusive, bem questionado, né, com relação a essa questão vamos dizer assim, da falibilidade do diagnóstico, né? Por quê? Embora ele tenha um diagnóstico de esquizofrenia, todo o desenrolar, né, não só do crime, como desde a própria situação, como se diz, observada durante o cumprimento de da medida de segurança, ela é totalmente diferente das demais, né? Nesse caso, houve uma premeditação, né? E foi bem diferente. Vamos lá, tem uma pergunta aqui falando se o atirador de Novo Hamburgo pode ser um esquizofrênico. Não sei, é muito cedo para poder falar com relação a isso, né? Por quê? Até onde eu vi, como se diz, um caso que aconteceu hoje.
eu não sei se algum familiar levou ao conhecimento da polícia se ele já fazia um tratamento ou não, né? Mas, por exemplo, ele poderia estar, né, numa situação de um surto psicótico? Poderia, né? Esse surto poderia ser em razão de N fatores, desde, como se diz, uma situação, como se diz, de um abuso de droga, de uma própria, como se diz, de algum tipo de transtorno, tá? Por quê? Porque tem vários tipos de transtornos que a pessoa entra em surto. Então, pode acontecer? Pode. Pode ser em razão de um medicamento? Pode. Né? Pode ser em razão de droga? Pode. Então, assim, não sei. É muito difícil, né? A gente, como se diz, tirar uma conclusão tão cedo, tá? Mas é possível, ele poderia ser uma pessoa que tem um diagnóstico de esquizofrenia? Poderia, né? Ele poderia estar tentando, como se diz, se voltar aí contra um dos seus familiares, achar que, de repente, a família inteira ia fazer mal para ele e acabar atirando na família inteira? Poderia, né? Um dos casos que eu acompanhei, o rapaz, ele, na verdade, ele tentou matar, ele não chegou a matar ninguém, ninguém veio a óbito, ele respondeu por tentativa de homicídio, várias pessoas numa igreja, né? Embora, inicialmente, vamos colocar assim, o alvo dele, né, fosse o pastor, tá? Então, que era quem ele acreditava que tivesse tentando fazer mal para ele, né? Então, era assim, mas ali naquele momento ele acabou ferindo várias pessoas. Mas tem uma característica também, uma situação ainda muito interessante, que embora ele tivesse lá o diagnóstico de esquizofrenia, né, ele também tinha o diagnóstico de dependência química. E ele confessa que no dia do crime, né, ele tinha utilizado vários tipos de droga. E aí é outra situação, quando a gente trabalha especificamente, né, com o diagnóstico de esquizofrenia. Por que o diagnóstico de esquizofrenia? Porque basta que eu tenha 2 ou mais critérios, né, por pelo menos 6 meses. Se eu chego, né, e falo que eu estou delirando e alucinando, né, então, como se diz, eu já tenho 2 ali para poder fechar. E dentro dessa subjetividade, né, como é que eu vou comprovar a minha alucinação? Como é que eu vou provar que eu estava ouvindo vozes ou não? Né? Pensa, tem como a gente provar isso? Não tem. É a palavra de quem falou que está ouvindo contra, sei lá, a palavra de outra pessoa. Então, não tem como a gente comprovar. É como eu disse, é diferente de uma anemia, que você tem um exame de sangue capaz de comprovar, de uma fratura, que você tem um raio-x, e assim por diante. Né? Então, diz isso daí. Aí eu te pergunto, será que essa alucinação, será que o surto psicótico, ele era em razão da doença, né? Então, do diagnóstico de esquizofrenia, ou será que o surto psicótico veio em razão do uso e abuso, por exemplo, de alguma droga? Tá? Porque, de repente, eu tenho drogas que são alucinógenas. E aí? Né? Quem causou o quê? Então, isso também é uma situação, tá? Então, olha só, além dessas situações, então, das alucinações auditivas verbais, né, que é aí a mais comum, né, a gente tem vamos colocar, esses comandos, né, onde normalmente são atendidos.
Uma característica interessante diz respeito a um dos participantes, dos pacientes que eu acabei acompanhando lá depois, era o seguinte, ele não só era uma pessoa que, quando ele estava muito entediado, né, de ficar na comunidade terapêutica, por quê? Mais uma vez, né, ele matou a mãe e nenhum familiar quis ficar com ele, tá? Então, ele não tinha absolutamente mais ninguém para poder cuidar dele. E ele tinha uma situação medicamentosa muito difícil, né? Muito refratária. Então, por exemplo, nenhum medicamento que era ministrado, ou nenhuma dosagem que era ministrada, era capaz de diminuir a agressividade dele e assim por diante. E aí, ele já estava internado, né, na comunidade, já tinha 10 anos, né? Então, já tinha 10 anos que ele estava internado. E aí, ele ficava, às vezes, muito cansado, e ele simulava, né, estar, como se diz, tendo surtos para poder ser transferido para o hospital, simplesmente para poder mudar de lugar. Era uma pessoa, um caso bem interessante. Porque, além da simulação, né, a gente observava, né, como é que a gente fala? Essa facilidade, né, em acabar, vamos dizer, burlando ali vamos dizer, um possível sintoma. Agora, exatamente, como ele já estava internado há muito tempo, né? O que ele fazia? Tá? Ele simulava, mas ele também já tinha a percepção, né, de quando ele ia entrar, né, quando as vozes não eram reais, né? E tem um caso muito interessante, que foi uma vez onde ele estava sendo conduzido para uma perícia, né, para verificação da cessação da periculosidade, e então ele, no banco de trás do carro, ele vira para o enfermeiro e fala, né? Fala, fulano, eu estou escutando uma voz aqui, a voz está falando para eu poder te matar, sabe? Mas acontece que eu gosto de você, então me prende no porta-mala do carro para eu não te matar. Então, olha só, ele já, depois de tanto tempo, ele muitas vezes tinha essa percepção, né, de que ele ia, por exemplo, entrar em surto, ou que ele poderia se tornar uma pessoa perigosa, e ele pedia, então, para ser trancado no quarto, e nesse caso específico, nesse caso, ele pediu para ser trancado no porta-mala do carro, o que não foi feito, né? Então, como se diz, depois conversando com o enfermeiro, ele conta que foi um dos momentos mais tensos da vida dele, mas que ele foi contornando a situação, que foi conversando e tal, e aí deu tudo certo depois, né? Então, olha só, deixa eu dar uma olhada aqui. Em caso de esquizofrenia, pode se relacionar à dupla personalidade. Olha, existem casos, né? Existem diagnósticos onde você vai ter, por exemplo, sintomas que podem se sobrepor, né? Ou em algumas situações você pode ter até 2, 3 diagnósticos cumulativos, né? Então, vamos dizer assim, você acaba acumulando, vamos dizer ali, os CIDs, né? Então, é comum você pegar num processo desse de homicídio o histórico ali, o prontuário médico com 2, 3 diagnósticos, né? Então, muitas vezes tem esquizofrenia, dependência química, e às vezes tem um pouco de um retardo, ou às vezes tem um transtorno bipolar, né? Assim, dessa maneira, tá? Então, olha só,
Por que que isso é tão importante de ser trabalhado? Por quê? Primeiro, se eu olhar para o lado de que existe a necessidade de uma conscientização das famílias com relação a tratamento, né? Ainda com relação aos familiares, vamos colocar o depois, ele cometeu um crime e tudo, né? A necessidade de chamar a família, né, da participação da família para, né, aderir ali àquele tratamento, né? Então, por quê? Porque é necessário, existe um resultado muito bom nesse sentido, tá? E até porque o indivíduo com esquizofrenia, né, que está devidamente acompanhado e tratado, ele tem uma vida absolutamente normal, né? Então, é uma pessoa que trabalha, que estuda, que tem família, né, que pode ter uma vida absolutamente normal. Então, isso é importante de ser lembrado, né? Ainda, para o outro lado, né? Por que que isso também é importante? Porque nós estamos falando, né, dentro do direito, o seguinte: quando eu tenho, então, o indivíduo com esquizofrenia, que mata uma outra pessoa, eu estou falando de uma pessoa inimputável, né? O que que é essa pessoa inimputável? É alguém, né, que, em razão da doença mental, ela não vai, né, sofrer uma pena, ela vai sofrer uma medida de segurança. Então, ela não vai para a cadeia, tá? Ela matou, mas ela não vai para a cadeia, vai sofrer uma medida de segurança. E como estão sendo cumpridas as medidas de segurança, né? O que que acontece? A medida de segurança, ela prevê tratamento ambulatorial, né? Ou internação. Só que tem um detalhe, né? Hoje, nós temos aí a resolução 487 de 2023 do CNJ, que diz o seguinte, que não pode mais ter internação, né, no caso, por exemplo, em instituições de caráter asilar. Então, pensa bem, né? Todo mundo que estava internado em razão de um problema mental, fosse em cumprimento de uma medida de segurança ou não, né? A partir de agosto agora, que foi o prazo máximo dado, essas pessoas teriam que ser colocadas, vamos dizer, na rua, né? Na ausência de alguma outra de algum outro local, vamos colocar assim, para serem direcionadas, né, elas teriam que ir para a rua. Então, por exemplo, se não tiver uma família que acolhe, né, que vai se responsabilizar pelo tratamento, como é que nós vamos fazer com esse indivíduo? Né? Então, é um outro ponto, né, a ser discutido depois, porque a partir daí nós temos várias situações onde a gente tem que levar em consideração não só a dignidade e os direitos humanos do indivíduo que necessita desse tratamento, né? Porque por mais que a gente fale que a gente tem CAPs, que a rede é capaz de acolher, de atender, eu acho que, na verdade, como se diz, quando a gente conhece mesmo, né, a rede, a gente sabe que ainda está muito longe de dar conta, né, vamos dizer assim, desse acolhimento total, né? Eu vi uma coisa muito interessante no Rio de Janeiro, foi no Hospital Dom Pedro II, né, que era um dos maiores manicômios do Rio, e ele foi desativado. E aí, o que acontece? Lá no Dom Pedro, hoje ainda tem uma aula, hoje não, até o ano passado, né, ainda tinha uma aula
que era destinada a casos realmente que necessitassem de internação, porém a maioria das outras alas, elas tinham sido transformadas em espaço para terapias, tinha consultório, teve a parte do museu, e tinha uma parte onde as enfermarias foram transformadas em apartamentos. E aí aquelas pessoas que tinham a capacidade de gerir a sua vida, né, elas, vamos dizer, tinham os seus apartamentos ali de individuais, né, mas contavam com um apoio de um hospital 24 horas. Então, caso elas necessitassem, elas, bastava, como se diz, descer de um bloco, de uma ala para a outra, onde teria ali o apoio de um atendimento 24 horas. Eu acho que essa seria uma saída bem viável, bem interessante nesse caso, né? Então, como se diz, a gente tem isso daí, porque você respeita os direitos da pessoa. Mas a gente tem que pensar também que tem indivíduos, assim como esse rapaz que eu ainda acompanho, que ele não tem nenhum familiar, né? E o caso dele não é o caso de, vamos colocar assim, uma injeção por mês, que poderia ir no CAPS, tomar e, ok, tomei o remédio, estou de boa, né? Não. Além dos injetáveis, tem remédio, como se diz, que é ministrado diariamente e ainda várias vezes por dia. Como é que você faz com um rapaz desse se ele não puder ficar internado, se não puder existir nenhum tipo de de local, né? Com essa situação, como se diz, de caráter asilar. Se eu não puder colocar ele num lugar assim, ele vai ficar onde? Ele vai ficar na rua? Ele vai parar de tomar os remédios? Ele vai piorar? Ele vai voltar a surtar? E aí ele vai começar a atacar pessoas na rua? Né? Porque aí não vai ter nenhum familiar próximo. Como é que vai funcionar isso daí? Então, como se diz, são situações que a gente tem que pensar, né? Então, eu acho que assim, eu vou abrir o espaço agora para pergunta, né? Porque aí a gente pode ir dialogando. Porque, como vocês viram, falar de esquizofrenia, né, e falar de comportamento criminoso, falar aí do comportamento homicida, ele traz implicações muito sérias, não só para o familiar, para a própria pessoa e até mesmo para pessoas estranhas. Por quê? Porque nós podemos, sim, né, num determinado momento, de um indivíduo, se ele tiver no momento, vamos colocar assim, de surto, ou no momento de alucinação total, ele pode te atacar na rua, como já quase aconteceu comigo uma vez, né? Um rapaz que sempre andava com um cabo de vassoura na mão, na maioria das vezes ele falava sozinho, brigava, né, lá com o indivíduo, com o inimigo invisível dele, e num determinado momento eu estava passando por perto e quase que sobrou para mim, né? Então, é isso, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. O que nós temos de pergunta? Eu não sei se a Sol quer gerenciar isso daí, né? Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada. Pessoal, vou olhar o que tem no chat. Aí, quem tiver pergunta para fazer, levanta a mão. E aí, depois a gente vai para as mãozinhas levantadas, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Opa. A primeira pergunta é. Vamos lá.
Quem usa drogas, às vezes passam por alucinações. Neste caso, pode ser portador da esquizofrenia? Quem usa drogas? Às vezes passa por alucinações. Neste caso, Uhum. pode ser portador de esquizofrenia? Pode ter ou não, né? Porque, é como eu disse, a gente tem situações onde a, a alucinação, né, da própria droga, ela por si só, vamos dizer, fecha. Porque o que acontece? Para que a gente tenha um diagnóstico de esquizofrenia, eu tenho que ter, no mínimo, 2 ou mais sintomas, e esses 2 ou mais sintomas, eles têm que persistir por, no mínimo, 6 meses. Então, se eu só alucinar pelo uso das drogas, entendeu? Se eu não tiver, por exemplo, nenhuma situação, nenhum comprometimento vamos dizer, na questão motora, no comportamento, na fala, nas emoções, com relação às emoções, entendeu? Porque, por exemplo, dentro dos sintomas negativos, né, que é o que a gente fala, a gente tem esse embotamento afetivo, né? Então, se não tiver nenhum outro sintoma, e se não for, né, dentro desses critérios exigidos, eu não posso falar que simplesmente é esquizofrênico. Não, ele pode simplesmente estar alucinando em razão da droga. Mas, né, pode acontecer, e aí muita gente, como se diz, acaba trazendo isso, acaba como informação, depois de não sei quanto tempo que eu estava fumando maconha, né, eu comecei a ter alucinações e não sei o quê. Inclusive, tem estudos falam, né, que, por exemplo, que o uso da maconha poderia ser, né, um dos fatores de desencadear aí a esquizofrenia, mas não é assim, tá? Uhum. Doutora, esquizofrenia é o mesmo que distúrbio mental? A esquizofrenia é um tipo de um transtorno mental, tá? Porque transtornos mentais, a gente pode ter vários tipos, né? Então, você pode ter, por exemplo, vamos colocar assim, dentro de um todo, né? Existem vários tipos de transtornos mentais. Então, você pode falar que a ansiedade é um tipo de transtorno mental, né? E, inclusive, é o seguinte, o pessoal da psicologia mesmo tem uma linguagem própria, né, quando fala com relação a essa terminologia de transtorno, de doença, né? Então, eles têm, como se diz, uma linguagem própria para isso daí. Mas não é a mesma coisa, tá? Eu vi que tem uma pergunta que fala com relação à idade, parece que com relação a crianças, não é isso? Não está aparecendo aqui ainda para mim. A Eu acho próxima que foi. seria. Bem, com relação à esquizofrenia na infância, é muito raro, tá? A gente percebe esses sintomas já na fase adulta, tá? Começa, por exemplo, normalmente em meados da adolescência até entre 30 e 40 anos. Porém, a faixa etária mais comum seria entre os 20 e 30 anos. Aqui, Tatiane pergunta. Não. A Taine pergunta: qual o profissional que dá esse diagnóstico? Psicólogo? Psiquiatra, tá? E, às vezes, por exemplo, no caso, quando ele tem uma necessidade de uma avaliação mais completa, né? No caso, por exemplo, de crime, passa pela junta médica e aí aplicam-se também testes psicológicos. Mas, normalmente,
o diagnóstico ele é fechado pelo psiquiatra, tá? Por que as alucinações auditivas geralmente são para o mal? Não tem alucinações para coisas boas? Não tem uma explicação assim para isso, porque, na verdade, o que acontece? Pode ter para coisas boas também, né? Mas eu acho que isso vem muito, como se diz, da crença, da vivência da pessoa, né? Se a gente observar, é uma coisa que eu não gosto muito, assim, de generalizar, né? Porque se for olhar, se a gente for trazer sempre que famílias desestruturadas, que pessoas que passaram por problemas na infância, se tudo isso for causa, né, para algum tipo de transtorno, vamos dizer, para você acabar encaixando em algum CID, né? Eu acho que nós vamos, como se diz, não vai ter ninguém são na vida, né? Uhum. Cada um vai encaixar em algum CID aqui em algum momento. Mas eu acho que é pela própria tendência nossa, né? De focar em coisas, vamos dizer, mais negativas. E aí eu acredito que existe uma ligação com relação aos próprios delírios perceptórios, né? Que acaba sendo muito comum. Eu acho que exatamente por como existe essa falha na área, vamos dizer, cognitiva, então existe essa falha na interpretação ali. E aí a gente tende a puxar, vamos dizer, quase tudo para o lado negativo, né? Pensa, a gente nunca pensa em ganhar na loteria, né? A gente nunca imagina que, de repente, a porta da sua casa está aberta porque alguém está esperando com um buquê de flor. A gente sempre pensa, nossa, entrou alguém na minha casa e o bandido vai me matar. É fato. Não é? Não existe uma tendência muito grande nesse sentido? Sim. Os suicidas, será que ouvem vozes também? Pode ter, sim, né? Muitas situações podem ser, como se diz, motivadas aí pela alucinação, tá? Aí depois pergunta da idade que a doutora já respondeu. Vi uma reportagem, mas acredito que ela tenha transtorno para levar tamanha crueldade. Aqui eu já não entendi, tá meio solta. As pessoas que têm costume de falar, conversar sozinho, pode ser considerado esquizofrênico? Ai, socorro, se for assim, eu sou. Eu tava pensando nisso agorinha mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, o que será que ela vai responder? Bem, porque eu acho que assim, gente, eu acho que o grande segredo, tá, é a gente não generalizar. E outro detalhe, não querer fechar diagnóstico de uma maneira, vamos dizer assim, tão rápida, tão como se fosse uma fórmula, né? Então, assim, e tem lá a escala Hare. Nossa, vixe, eu sou psicopata, eu entro em não sei quantos critérios. Ou então, nossa, eu tenho esse e esse critério. Não, eu sou autista. Ou então, nossa, não sei o quê. Vixe, sou borderline. Se a gente for olhar, né, de uma maneira, vamos dizer, isolada, se fosse assim, qualquer pessoa seria capaz de simplesmente pegar o DSM e fazer uma leitura lá e, opa, vou fechar o diagnóstico de todo mundo. Verdade. O negócio não é assim, né? Existe, como se diz, no momento de você fechar um diagnóstico, tem que ter um cuidado, um critério muito grande. Então, são profissionais próprios para isso. Então, nós estamos falando de psiquiatras, nós estamos falando de psicólogos que estão acostumados a trabalhar com isso, que estudaram para isso. Então, por exemplo, você fala, Renata, você fecha diagnóstico? Não, de jeito nenhum, socorro, né?
Então, como se diz, eu sei o básico do básico para quê? Para aplicar na minha área. Eu tenho, como se diz, tá, o doutorado em psicologia, mas por quê? Nessa parte que me interessa para atuar no crime. Então, a minha área é a área do direito, não é a psicologia. Então, eu não posso me comparar a um psicólogo, a um psiquiatra que vai, como se diz, estudar anos a fio, né, ali o comportamento. Então, o que eu estudei de comportamento? Eu estudei 2 anos de comportamento e venho estudando e lendo e acompanhando e tentando me aprimorar cada vez mais. Mas isso não me faz uma expert, né, em comportamento. Então, isso daí tem que ser feito pelo profissional específico, tá? Então, isso é muito importante a gente lembrar, porque se for assim, se a gente for olhar de maneira isolada apenas ali os critérios diagnósticos, a gente vai ver que a gente mesmo se encaixa em não sei quantos tipos de CID ali, entendeu? Então, não é assim, é todo um conjunto, porque nós estamos falando, no caso, por exemplo, da esquizofrenia, de alterações, sejam no âmbito, como se diz, psicológico, na questão motora, na senso-percepção, estou falando na questão do próprio pensamento, e aí eu vou analisando tudo. Eu vejo como que aquela pessoa se veste, como que ela anda, o que é que ela fala, entendeu? Eu tenho que analisar um todo, né? E por isso que eu disse que muitas vezes é complicado, por exemplo, no momento do diagnóstico, as perícias. Por quê? Porque as perícias são fechadas, basicamente, num primeiro encontro, né, com informações que são levadas da própria família, mais aquele primeiro encontro que eu tenho ali. E aqui, gente, eu faço um parêntese para dizer o seguinte, que eu não estou aqui falando mal dos psiquiatras ou das perícias psiquiátricas, não. Eu estou falando que, da maneira com que eles têm para trabalhar, entendeu? Fica quase que impossível você querer exigir uma avaliação, né, isenta de falhas. Por quê? Se eu tenho que atender, sei lá, 30 pacientes por dia, né? Eu tenho pouquíssimos profissionais na área e eu tenho que correr, porque eu tenho que dar conta daquela quantidade. Então, é muito diferente, né? De você fechar um diagnóstico com 30 minutos de entrevista ali, ou você fechar um diagnóstico, sei lá, com 2, 3, 4 sessões de 2, 3 horas, né? Aliás, quem assistiu o Coringa 2 deve até ver que tem um determinado momento lá que eles fazem até uma crítica com relação a isso, né? Eles falam na sessão, no diagnóstico lá de, se não me engano, 86 minutos, um negócio assim, né? Então, eu acho que é importante aí a gente pensar nisso. Tem uma outra aqui. Aí tem algumas citações de alguns casos, né? Caso do homem que matou a criança indo para a escola, que ele disse que ouviu vozes. Caso do esquizofrênico que ouvia vozes e estava fora do tratamento, e isso levou a matar a criança. E aí tem uma pergunta: no meio familiar, é possível perceber que o membro é esquizofrênico? É possível. E mesmo o seguinte, se você não sabe qual é o tipo de transtorno que ele tem, né, procure ajuda, procure um profissional, porque é como eu estou falando, as pessoas dão sinais, né? Você vê o caso dessa senhora que acabou matando o pai, os irmãos todos falavam, ela era meio doidinha, né? Mas meio doidinha como? Gente, uma pessoa que desde os 15 anos não tinha os hábitos de higiene direito, né? Saía, passava dias, às vezes semanas,
sumida, andando por aí, depois voltava para casa, né? Tinha outras situações que eles pegaram, por exemplo, dela conversando sozinha, né? Eu brinquei, falei do conversar sozinha é perigoso, mas não é o conversar sozinha é perigoso. Espera aí, conversar sozinha como? Observa, é todo o conjunto, né? Porque a gente falar com a gente mesmo, tá? Quando você tem essa noção, ok, vou contar para vocês uma coisa. Sabe o que eu fazia? Se alguém me visse, né, sozinha, ia falar assim, nossa, essa joga pedra em avião. Mas, muitas vezes, eu pegava a estrada para dar aula em Goiás e muito cansada. Ou na volta, depois de um dia inteiro de dar aula, né, pegava a estrada, ia dirigir mais 140 quilômetros, chegava em casa meia-noite e meia, 1h da manhã, ou na ida, quando eu tinha que ir muito cedo para poder dar aula às 7, 8 horas da manhã e tinha que sair de casa às 5. Muitas vezes eu estava com tanto sono e tão cansada que, para não dormir no volante, para manter, né, a minha atenção, o que eu fazia? Além de ligar o ar-condicionado do carro, deixando ele mais frio, eu ia conversando comigo mesmo, 140 quilômetros. Eu fazia pergunta em português e respondia em inglês, né? Era o jeito que eu tinha para poder, como se diz, ficar acordada, ficar atenta e não bater o carro. Então, se for analisar, né? Nossa, falou sozinha, é doida? Então, também sou doida. Mas espera aí. Falar sozinha, existe todo o contexto a ser observado, né? Então, como se diz, está só falando sozinho ou está fazendo mais alguma coisa, né? Como é que está essa questão? Como é que está a fala? A fala está desorganizada ou você percebe na fala uma conexão, né? Porque muitas vezes, como se diz, uma das características desse pensamento desorganizado que a gente acaba observando, né, por meio, vamos dizer assim, da fala, é porque a pessoa não fala nada com nada, né? Ela está aqui falando sobre, sei lá, pinguins na Antártida e, ao mesmo tempo, ela fala do botão vermelho da bolsa da avó, né, que já morreu, por exemplo. Entendeu? Então, assim, quando você percebe uma fala muito desconexa, tá? E é importante, é interessante observar e prestar atenção, tá? Mas as pessoas dão sinais. Tá, aqui depois tem sobre a idade das crianças, foi respondida. Tem um comentário se pode ter dupla personalidade, se o esquizofrênico pode ter dupla personalidade. E tem um comentário de uma moça que fala que o filho da amiga está passando pelo 7º período de medicina, do nada acordou dizendo que um tal de Ronaldo ia sair da tomada para matá-lo e colocou fita crepe nos buracos. Até então era um rapaz normal. Ele terá cura e seguirá sua vida normal? Tá, qual é a questão? Você precisa fazer toda uma análise, né? Ele mexe com droga? Poderia estar sendo motivado por isso? Está fazendo uso de algum remédio que poderia, né, estar desencadeando isso? Porque, por exemplo, remédio, gente, é outra coisa que você pode, como se diz, até mesmo vir a cometer algum crime. Vocês já ouviram falar no queridinho aí do povo, né? Remédio para dormir, o Zolpidem. Zolpidem é um dos terríveis. O povo sai sonâmbulo por aí. Olha, eu já vi caso de gente que arrematou vaca em leilão, né? Ligou a televisão de madrugada, né? E aí saiu arrematando vaca. No dia seguinte não sabia. Gente que comprou 2, 3, 4 air fryer de uma vez, porque estava também na televisão de madrugada depois com Zolpidem. Teve caso, inclusive aqui em Goiânia, isso até saiu na imprensa na época, onde a mulher saiu nua,
só de tênis na rua e acabou despendurando, pegando carona na rabeira de um ônibus. Meu Deus. Né? E se você parar depois, a pessoa não sabe, não se lembra de absolutamente nada. Não sabe. Né? Não sabe. Então, como se diz, é caso de ser investigado. Se for, né, realmente, se ele vier a fechar o diagnóstico de esquizofrenia, ok, né? Segue tratamento e assim por diante. Gente, todo tipo de transtorno tem tratamento. Né? Vamos colocar dessa maneira. Você tem os tratamentos medicamentosos, quando não der, como se diz, com tratamento medicamentoso, existem algumas situações, por exemplo, no caso de esquizofrenia, depressão severa, né? Você pode ter tanto a estimulação como é que chama, gente? Espera aí, me fugiu o nome aqui agora. Tem a eletroconvulsoterapia, que ainda continua sendo usada, e tem a EMT, a estimulação magnética. Estimulação magnética transcraniana, entendeu? Então, por exemplo, você tem N formas de tratamento, sem contar também com a própria terapia, né? E casos, por exemplo, e muito utilizado exatamente para trabalhar comportamento, é cognitivo-comportamental, né? Pra vocês terem uma ideia, teve um caso que eu acompanhei, embora não fosse relacionado a crime, né? Mas porque era uma colega de doutorado que estava fazendo isso, era uma senhora que ela dizia ouvir vozes, né? Mas ela só ouvia a voz de Deus toda vez que ela chegava na igreja, ela corria para o banheiro, deitava no chão, né? E ficava com a cabeça no vaso sanitário, porque ali ela estava ouvindo a voz de Deus, né? E depois de realizada a intervenção com ela, né? Então, além de medicamento, a própria terapia, ela hoje é uma pessoa que leva uma vida normal, sabe? Ela relata que parou de ouvir as vozes e leva a vida normal, trabalhando e tudo. Foi um dos casos que eu acompanhei, que eu achei até bastante interessante. Né? Uma pessoa Mas, diagnosticada com dupla personalidade, com de medicamento, ela pode no futuro ter esquizofrenia? qualquer um de nós pode, né, gente? Não tem, como se diz, não tem assim um porquê. E é como eu estou falando, como se trata de algo muito subjetivo, né? Por quê? Nós temos situações, vamos colocar, existe uma parte que seriam, vamos dizer, desses fatores neurológicos, né? Tem uma teoria, inclusive, que diz o seguinte, que o próprio excesso de dopamina, entendeu? Ele traria uma hiperatividade lá nessa área cognitiva e que poderia, como se diz, acabar fazendo com que a pessoa perdesse essa capacidade de interpretação correta, né, aí por exemplo, do pensamento, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, qualquer um de nós pode ter, a gente não sabe. Depois perguntaram, professora, se a Covid ajudou várias pessoas perceberem a esquizofrenia. Eu não tenho essa informação com relação ao diagnóstico de esquizofrenia em correlação com a Covid. Tá? Eu posso até olhar isso depois, mas não é uma informação que eu tenho, porque realmente nunca me passou isso.
E aí depois eles começam a perguntar se é uma forma de psicopatia. Não, gente, não tem nada a ver com a psicopatia, tá? Primeiro, a psicopatia, a denominação, o termo psicopatia, né, a gente ainda fala, mas colocar assim, como uma linguagem leiga, tá? Porque hoje mesmo a gente não usa mais essa linguagem. É transtorno de personalidade antissocial. E uma coisa são os transtornos de personalidade. Outra coisa é a situação, vamos dizer, quando você entra nas chamadas doenças mentais, né? Então, como se diz, o transtorno de personalidade ele não tem nada a ver com o transtorno de personalidade antissocial, né? Ele não tem nada a ver com a esquizofrenia. Deixa eu ver aqui. Aí a pessoa está perguntando se depois do surto eles se lembram o que aconteceu. Pois é, e na maioria das vezes, sim, tá? Os casos são relatados, né? Se você pegar os relatos, por exemplo, dos crimes, eles são trazidos com detalhe, tá? São trazidos com detalhes. Então, por exemplo, eles são capazes de passar para você, por exemplo, exatamente o que aconteceu. Tem um dos casos, o rapaz estava em casa, né? Ele queria fumar, não tinha cigarro. Ele relata que ele saiu de casa para poder comprar o cigarro, que na volta ele ouviu a voz mandando matar a avó, né? E aí ele volta, ele chega em casa, ele começa a conversar com a avó, né? Ele leva a avó para o banheiro, e aí lá no banheiro ele começa a bater na avó e depois, como se diz, asfixiar, sabe? Então, assim, ele relata o detalhe de tudo. Todos eles, os que eu acompanhei, eu peguei, eram de 670 casos, tinham 300 e poucos com diagnóstico de esquizofrenia, e desses 300 e poucos, eu não vou lembrar agora, mas quase 90%, né, tinham... Não, perdão. Desses 600 e tanto, quase 90% tinha o diagnóstico de esquizofrenia, e aí tinha mais um percentual que eu não me recordo agora, que cometeram o crime de homicídio, tá? Mas era um percentual bem mais alto. Eu lembro que era superior a 50%, mas eu não lembro a quantidade agora. Tá? Eles são capazes de trazer os detalhes. Professor, agora no chat não tem mais perguntas. E aí a gente tem 3 pessoas aqui com a mão levantada. Eu vou pedir para essas 3 pessoas perguntarem, para a gente poder liberar a professora, não ficar segurando ela aqui até muito tarde. Então é a Viviane, a Luciana e a Aloma. Ok, Podem perguntar, estou à gente. disposição. Viviane? Pode ir, Luciana. Gente, vocês estão me ouvindo?
Vamos passar para a Aloma, então, que já abriu até a câmera. Então vai, Aloma, vai você. Aloma, você estava sem áudio. Acho que ela caiu. De novo, Viviane. A Viviane, o áudio não vai. Então, posta aí, Viviane, sua pergunta. Bem, deixa eu responder uma aqui enquanto o pessoal no... O que leva a Rosângela, né? O que leva essas pessoas a obedecerem essas vozes, né? Não tem uma coisa, vamos dizer assim, o que leva a obedecer, né? Muitas vezes pode ser medo, muitas vezes pode ser raiva, né? Vai depender da situação. Porque você obedeceria, vamos dizer, um pensamento seu, uma voz sua? Porque vamos colocar aqui, na verdade, como se diz, né? Essas vozes nada mais são do que os nossos próprios pensamentos, só que são mal interpretados por eles, né? Então, por exemplo, você vai ter uma situação onde você vai obedecer por medo, né? Eu vou matar porque eu não quero morrer. Você vai ter uma situação onde, de repente, você vai matar porque você ficou com raiva, né? O caso do rapaz, ele fala que ele ia matar o pastor porque o pastor não queria... Da Benigna Cardoso da Silva. Seu áudio está ligado. Plano projeto. Obrigada. Porque, por exemplo, o pastor não queria dar um emprego para ele. E aí ele ficou com raiva porque ele queria um emprego e não ia ser empregado, né? Então, como se diz, o que leva a gente a obedecer essas vozes? Né? O que leva a gente a obedecer os nossos pensamentos? Razões diversas. Diga, Aloma. Uma pessoa, eu sou estudante de psicanálise clínica e forense. Uma pessoa que tem um borderline, ela pode, né, aliás, uma pessoa que é esquizofrênica, ela pode ter o transtorno de borderline também? Pode, como eu falei, tá? Você pode ter situações onde os sintomas podem se sobrepor, né? Ou até mesmo você ter dois diagnósticos ou mais, tá? Mesmo porque o borderline, ele tem diversas, vamos dizer assim, personalidades. Ele vai ter duas personalidades que, no decorrer do momento, né, ele pode se tornar um agressivo. O TDAH não é agressivo, mas o borderline, ele, pelo fato de ele não conseguir se habituar com a palavra não e rejeição, então eu acredito, né, que o borderline ele pode se tornar assim, né, ele pode ser um esquizofrênico também, né? Eu não sei, eu acho que eu não entendi sua pergunta. Repete para mim. Você acha que o border ele pode ser esquizofrênico só por causa da agressividade? É isso? Eu não entendi. Não também. Não também. Ele se torna uma pessoa agressiva e possessiva. Né? Uma pergunta, naquela série onde o John ele tem aquela forma dele de matar, e ele tem assim, né, um determinado vítimas que têm a mesma características, tamanho, né? Então ele procura assim, um fato assim, de características muito parecidas. E o John, ele pode ser um esquizofrênico também? Olha, eu não sei que série que você está falando. Eu estou tentando lembrar aqui e não estou sabendo qual que é. Mas o que acontece? Ele só matava as namoradas. Ele só matava as namoradas. Ele escutava algumas vozes, ele procurava sempre o mesmo perfil,
de mulheres para matar. Então, se ele escutava algumas vozes. Não, aí você está confundindo. Pelo que eu estou percebendo, aí você está tratando de um serial killer, tá? E o fato de uma pessoa cometer homicídios em série, tá? Não necessariamente faz dela uma pessoa com algum tipo de transtorno, tá? Eu até costumo dizer o seguinte, que é difícil a gente falar que uma pessoa dessa é normal, né? Mas pelo fato dentro, vamos dizer assim, de critério para transtorno em si, não necessariamente ela tem que ter algum transtorno, não, tá? Pode ser, como se diz, pura maldade mesmo, tá? Agora, se a gente buscar, se a gente fizer uma análise, é muito interessante aquilo que eu falei. Vêm todas de uma infância, uma adolescência super problemática, normalmente recheada de traumas, entendeu? E que acabam levando. Só que a grande questão do crime é essa, é que nós temos causas, vamos dizer, genéticas, temos causas comportamentais, né? E podemos, como se diz, ceder ao gatilho ou não, né? Então, porque senão, se for assim, todo mundo que teve uma infância ruim ou teve algum trauma ou passou por alguma coisa se tornaria aí um criminoso em potencial, né? E não é o que acontece. Entendi, obrigada. Oi, Viviane, já que você está aberta aí. Oi, boa noite. Boa noite. Agora dá para ouvir, né? Então, eu estava vendo sobre uma pergunta que a moça colocou aí na mensagem, perguntando por que as pessoas que são esquizofrênicas, elas têm pensamentos negativos, né? Eu tenho um primo que ele só tem pensamentos positivos. Ele surta assim, ele começa a falar que foi para a igreja, que foi na igreja em São Paulo, que tocou na igreja, só coisas boas. Então a gente sabe que ele está surtando. Quando a mãe dele medica ele, tudo certinho, ele não lembra nada que ele fala, aí ele fica totalmente caladinho. Mas quando ele está assim, em surto, essas coisas, ele fala mais e fala mais coisas de Deus. Então, assim, eu acho que o surto, ele não é tanto levado só para as coisas do mal, né? Ele é levado também pelas coisas que realmente a mãe dele ensinou na cabecinha dele, no coração dele, né? E aí vai muito da família, né? Da família, do Isso. ensinamento e da educação que ele teve da infância, né? Ele guarda aquilo, né? Exatamente, o tipo de memória, né, que está sendo, como se diz, cultivado, aquilo que está sendo evocado, aquilo que você está buscando ali naquele momento, né? Então, se você teve uma construção de memórias positivas, né, é lógico que vai ter uma tendência muito grande a buscar essas memórias positivas. Embora, por exemplo, existem estudos que mostram o seguinte, que nós temos mais facilidade em recordar, né, as situações negativas, tá? É verdade. Embora Por isso que é seja... muito bom, né? A gente ter uma educação em casa, né, familiar, bem construída, né? Porque se acaso isso acontecer ou vier a acontecer na nossa família, né? A gente tem uma estrutura, né, pelo menos mental, para a criança ou o adulto, pelo menos, ser uma pessoa do bem, né? Nessa parte. Não, com certeza, tá? E é o que eu Muito falei. Dentro do percentual de esquizofrênicos, né, que acabaram cometendo crimes, a gente vai ter, se não me engano, são 30 e poucos por cento, eu estou sem o dado aqui, sabe, que acabam cometendo crime. O resto, você vai ter pessoas, como se diz, com vida normal, né? É a mesma coisa, se você pegar, por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial,
2% da população mundial, né, atende aos critérios de psicopatia, são psicopatas. E aí, o que acontece? Se a gente olhar, você fala, nossa, mas e aí? Não, mas não é todo psicopata que vai sair matando, ou que vai, né? Então, assim, existem os critérios, existem as coisas, mas não necessariamente vão estar, né, fazendo mal. Tá? Muito obrigada, doutora. Nada. Oi, consegui Oi, agora. Luciana. Então, doutora, a minha grande dúvida e preocupação é com essa mudança do sistema psiquiátrico em casos de pessoas que venham ser, um exemplo, sofrer um surto e um exemplo, uma tentativa de homicídio ou um homicídio. E aí, essa pessoa, ela não é encaminhada para um hospital psiquiátrico, mas ela terá que continuar se ambientando com a família? Não, o que acontece? As situações emergenciais, elas vão continuar, tá? Hoje, por exemplo, você consegue internar uma pessoa, mas eles dificilmente ficam com alguém, vamos dizer assim, sei lá, mais que 15 dias, principalmente se tiver pelo SUS, entendeu? Esses casos, por exemplo, desse rapaz, ele conseguia ficar no máximo uma semana internado, entendeu? Por quê? Porque o dinheiro que entrava era a questão da rotatividade de leito, né? Então, por exemplo, uma pessoa em surto, lógico, ela vai ter atendimento, ela vai ter o tratamento e tal, mas depois ela vai para o ambulatorial, entendeu? E aí é a grande preocupação que eu tenho. Como é que vai ficar isso daí se não tiver a família para poder manter, né, esse tratamento? Porque, por exemplo, esse rapaz que matou a avó, né, simplesmente a mãe dele fala que ele está bem em casa, né, que ir ao CAPS fazer as terapias, que é muito complicado, que as terapias não ajudam praticamente nada, né, e que ele fica muito melhor quando ele está em casa, quando ele toma uma cervejinha de boa e tudo. Aí eu faço a seguinte pergunta, será que ela não tem medo de ser a próxima vítima? Né? Porque ela não está ajudando o filho dela. Inclusive, se eu estou deixando ele tomar, né, misturar bebida alcoólica com medicamento, eu estou alimentando uma bomba relógio, que qualquer momento ela pode explodir. Então, difícil. Sim, um exemplo, a minha filha, ela sofre de transtorno borderline. Ela não agride a terceira pessoa, ela se autoagride, sendo que, devido aos tratamentos, já passou por umas 4 internações por tentativa mesmo de suicídio. Agora ela não passa por isso. A única coisa que acontece é que ela se sente muito depressiva. Ela é dócil, né, com terceiros. A agressão é contra si. Aí eu fiquei agora preocupada. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer com a minha filha? Porque, graças a Deus, já tem uns anos que isso não acontece mais. Mas eu fiquei preocupada, porque existem pessoas que podem passar por situações como eu passei. E aí eu me atentei, né? Não, tá? Isso daí não tem como acabar, né, gente? Não dessa maneira, tá? Então, a resolução do CNJ, ela vem em razão das medidas de segurança, tá? Não com relação, por exemplo, às internações sendo necessárias aí, no caso, por exemplo, do transtorno e tudo, tá? A resolução do CNJ, ela fala com relação às medidas de segurança.
Ok, muito obrigada, doutora. Nada. Pessoal, vamos deixar a Excelente. doutora descansar. Pode falar, amigo. Não, é só ia agradecer novamente a doutora, excelente palestra, sensacional. Espero poder ver outra data para a senhora voltar, hein? Tranquilo, olha, vamos falar sobre simulação na próxima. Vocês vão gostar, que é outro tema que eu simplesmente adoro e me preocupa muitíssimo, porque, é como eu falei, nós temos quem realmente tem problema mental, né, vem a cometer um crime e precisa de uma medida de segurança, e nós temos quem simplesmente faz de conta que é doido, né, para poder não, como se diz, não sofrer uma pena e aí bagunçar, como se diz, o terreiro, né? Então, aí a gente pode marcar aí uma outra data. Tá certo. Sol, quer falar? Acho que está faltando a Sara, que não conseguiu fazer a pergunta dela, né? Seria uma pergunta rapidinho. Boa noite, tudo bem, Renata? Primeiramente, agradecer, que foi de grande valia, né? Tudo que a senhora falou. E saber, assim, se tem algum atendimento que marcou muito a senhora e que a senhora possa contar para a gente essa experiência que a senhora teve, que ficou muito marcada na sua vida. Vixe. Olha, eu acho que todos os casos são, vamos dizer assim, são muito interessantes, né? Agora, me chamou mais atenção pela violência e pela agressividade da situação. E principalmente, por quê? Porque quando você está ali no dia a dia, no momento, conversando com a pessoa, você fala, gente, não é possível que essa pessoa que está aqui comigo, frente a frente, cara a cara, fez tudo isso, entendeu? Você chega a duvidar da veracidade da coisa, né? Então, teve sim, que é esse caso desse rapaz que matou a avó, porque ele não só, como se diz, asfixiou, mediante, como se diz, o estrangulamento, como depois ele pegou, além de bater muito, né, quebrando, como se diz, os ossos da face e tudo, ele ainda pegou uma escovinha de banheiro e saiu, como se diz, né, mutilando tudo quanto é buraco que ele achava. E esse me chamou mais atenção pela violência e tudo. E o pior, que foi depois o fato dele não estar recebendo o tratamento devido, né? Quando eu deixei o acompanhamento, a última vez que eu tive notícia foi nesse sentido, e inclusive eu não sei se o Paili, inclusive, ia entrar com a suspensão da medida de segurança dele, sabe? Então, eu acho que esse foi o que me chamou mais atenção. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Boa noite. Nada, boa noite. Bem, é isso. Se vocês tiverem, né, alguma curiosidade ou for trabalhar, por exemplo, na pesquisa, tá? Vocês podem... vou até colocar aqui para vocês. Tá? Eu tenho o livro onde ele narra esses casos, tá? Tá aí, que é a inimputabilidade do esquizofrênico, né? Então, quem tiver interesse pode adquirir, eu ainda mando, como se diz, com autógrafo, né? Ou então, se precisar, quiser falar comigo, tá aí meu contato, né? Tanto do Instagram quanto o meu e-mail, tá? Tá, a gente manda lá no
Eu dei aqui essa foto, aí eu mando lá no grupo também para reforçar. Pois é, coloca lá e aí eu estou à inteira disposição de vocês. Então, como se diz, a hora que quiser trabalhar mais sobre esse tema ou sobre outros temas, né, eu estou à disposição. Inclusive agora, para o pós-doutorado, eu estou trabalhando com o pessoal da USP, a gente está trabalhando sobre estelionato emocional, né, as vítimas de estelionato sentimental, tá? Então, é outro trabalho bem interessante que talvez tenha a ver aí com a perícia de vocês. Queria agradecer essa oportunidade, o convite, tá? E dizer que eu estou à disposição para novos encontros aí. Iremos perturbar a senhora, com certeza. Muito obrigada, David. Professora, Que agradeço. gratidão. Oi, Sol. Gratidão, minha imensa gratidão particular, minha gratidão em nome do Perícia em Foco. Não sei se o David te contou qual é o intuito do Perícia, mas a gente se conheceu fazendo pós-graduação e a gente buscava formações assim e não tinha, né? Muito menos de forma gratuita. E aí, quando a gente estava terminando o curso, eu falei, amigo, vamos montar? Ele falou, vamos. E aí a gente montou, deu certo, tá dando bons frutos e a gente está bem feliz, né, de poder trazer palestras do nível da tua para as pessoas, né, para que elas possam aí, eu sempre brinco com elas, expandir a caixinha, né, e aumentar aí o conhecimento. Isso faz uma diferença imensa. Minha área de atuação é neuromicroexpressões faciais e linguagem corporal, mas eu assisto todas as palestras que passam por aqui. Eu hoje estava conversando com uma menina, eu falei, tudo que tem eu absorvo, tudo que tem eu pego, porque uma hora eu sei que eu vou precisar, né? E eu sou muito grata por você ter dispensado aí, em meio a toda a sua correria, 2 horas para estar conosco. Gratidão mesmo. Eu que agradeço, viu? Estou esperando o próximo convite. Vai acontecer, pode esperar. Ok, David pega obrigado. no pé. Fica com Deus. Então, tá bom. Beijo. Gente, boa noite, então. Boa semana. Beijo, boa noite, Tchau. gente. Boa noite. Tchau. Obrigada. Pessoal, a palavra-chave está no chat. O link para preencher o certificado também está no chat. Preencham com calma, sem pressa, para não preencher errado, para a gente não ter que ficar refazendo. Coloquem tudo lá bonitinho. Até meia-noite pode preencher. Depois da meia-noite não adianta que já não entra mais. Já não, o negócio já não funciona. Então. Eu não vi o chat, não. É o quê? O chat? Tá no chat? Onde tem as conversas aí, tá? A palavra-chave e tem o link para preencher o certificado. Aí onde o pessoal fica conversando. Tá bom? Eu não sei onde que é agora. É o Zezildo, né? Qualquer coisa você chama Dani ou o Breno, Zezildo, que eles te ajudam. Boa noite, obrigada, povo. Boa noite. Valeu. Fiquem bem, viu? Boa Bom noite a descanso para todos. vocês. Tchau, tchau, gente. Ai, tem que parar de gravar aqui o negócio. Tchau.